Olá, olá, olá pessoal, sou o XGC e na aula de hoje vamos tratar acerca da análise da eficiência da segunda lei sobre os ciclos de potências a vapor. Então pessoal, se você não se inscreveu no meu canal, inscreva-se já e vem aqui comigo, vem comigo sobre análise da segunda lei sobre os ciclos de potência a vapor. Pessoal, para que serve essa eficiência da segunda lei? Tá? Pessoal, eu vou te esclarecer, calma. A eficiência da segunda lei, ela serve para avaliar os desempenhos dos dispositivos sobre condições reversíveis. Ah, não consegui entender nada, né? Calma, pessoal, eu vou te esclarecer já. O que mais ou menos acontece? É que nós vimos nas aulas anteriores, nós calculávamos o rendimento térmico e tanto como os coeficientes de performance. Tá? O que essas eficiências fazem? Elas também avaliam o desempenho dos dispositivos. Mas só que essa avaliação só simplesmente é baseada na primeira lei da termodinâmica. Por isso que a eficiência térmica e tantos como o coeficiente de performance, elas, quer dizer, os seus resultados é um pouco duvidoso. Por intermédio de quê? Eu vou te mostrar aqui, vem aqui comigo. Imagina que nós temos, ok? Temos aqui uma determinada fonte, tá? Em que essa determinada fonte, ela possui uma determinada temperatura, tá? Eu vou dizer que aqui possui uma determinada temperatura de 700 kPa, tá? Então o que vai haver? Vai haver uma transferência de calor, tá? Para um determinado sistema, em que esse sistema, ou então essa máquina térmica, tá? Ela vai possuir, nesse caso, um rendimento térmico, vamos supor que esse rendimento térmico seja de 30%, tá? E o que mais ou menos vai acontecer? Vai acontecer que essa máquina térmica, por intermédio da transferência de calor, tá? Ela vai converter o seu calor em trabalho, tá? Então o que mais ou menos vai acontecer? É que ela vai rejeitar um calor, tá? Num sumidouro, tá? E vamos supor que ela rejeita o calor a 200 Kelvin, tá? Então implica dizer que aqui tem um calor que sai, tá? E aqui tem um calor que entra, ou seja, há uma transferência de calor daqui para aqui, tá? Então pessoal, vamos agora analisar, vamos supor que essa aqui é a nossa máquina, né? Nossa máquina A. Então vamos agora aqui analisar, tá pessoal? A nossa máquina B, que vamos supor que ela tem, né, uma temperatura, máquina não, essa aqui é a nossa fonte, tá? Então pessoal, então vamos supor que essa aqui é uma fonte, tá? Aqui também é uma outra fonte, que essa fonte também possui uma temperatura de 1200 Kelvin, tá? E ela vai fazer uma transferência de calor a uma determinada máquina térmica. Vamos supor que essa máquina térmica também possui uma eficiência térmica de 30%. Então, por intermédio da transferência de calor que acontece na nossa máquina, ela vai converter esse trabalho, então, na qual ela vai transferir calor, nesse caso, aonde? A um sumidouro, né? Então, implica dizer que isso aqui é um sumidouro, né? É um sumidouro, tá? É um sumidouro, e aqui também é o outro sumidouro, tá? É um outro sumidouro. Então, vamos supor que também que ela também rejeita calor também a quanto? A 200 Kelvin, tá? Então, aqui tem o meu calor que sai, tá? E aqui também tem o meu calor que entra. Pessoal, o que mais ou menos estamos a ver aqui? É que nós conseguimos dar conta, tá? Qualquer um pode tirar a conclusão que o rendimento da máquina térmica em A é 30%. O que acontece? O rendimento térmico, então eu vou chamar dessa da máquina B também é 30%. Logo você estaria a dizer que elas possuem o mesmo desempenho. Ou seja, independentemente da transferência de calor que acontece nas nossas máquinas térmicas, o que ela faz? Ela converte esse trabalho em função do calor que é transferido, tá? No mesmo sumidor. Então estaria a dizer que elas possuem o quê? A mesma, ou seja, o mesmo desempenho, tá? Agora, vamos aqui avaliar um outro caso. Analisando agora sobre a eficiência da segunda lei, porque a eficiência da segunda lei, ela trata já sobre o desempenho dos dispositivos, mas sob condições reversíveis. Como é que nós estaremos a calcular? Vamos lá supor, tá? Vamos lá supor que eu vou calcular aqui, tá? Então vou calcular o rendimento térmico reversível, nesse caso, vou supor que é da máquina A. O que vai acontecer? Vê lá, pessoal.
o que vai acontecer? Eu vou ter que o 1, que é por intermédio das temperaturas, que é, tá? Vamos supor que é da máquina A. Então, vou ter que? Vou ter o 200, olha lá pessoal, vou ter o 200 a dividir, nesse caso, por 700. Então, mais ou menos o que eu vou ter? O rendimento térmico, vamos lá ver. O rendimento térmico reversível em A, quanto é que eu vou ter? Vou ter um valor, cadê minha máquina? Deixa eu pegar a máquina aqui. Quanto é que eu vou ter? Vou ter um, tá? Vamos lá supor que eu vou calcular, pessoal. Fica aí, acompanhem, porque isso é importante. É importante, tá? Foi 200, tá? Dividindo por 700. O que eu tenho? Isso multiplico por 100. Eu quero ver qual é a minha percentagem. Pessoal, vê lá. Ela deu aproximadamente que é 71,42%, tá? Agora vamos lá calcular da nossa máquina em B. É a mesmíssima coisa, tá? O rendimento térmico reversível, tá? Para a nossa máquina em B, que nem vamos ter o 1 menos também a nossa temperatura, tá? do simulador, tá? Dividindo pela nossa fonte, tá? Que é o 1200. Então, pondo isso na calculadora, vamos lá comparar agora. Vamos lá comparar, ok? Vamos lá ver isso, que é o 1200. Quanto é que deu? Ok. Então, o resultado que deu dessa eficiência, pessoal, vê lá. Da máquina térmica em B, tá? Da máquina térmica reversível em B, tá? Ela deu aproximadamente, separadores, 83, tá? 83, nesse caso, 33, tá? Aproximadamente 3. Pessoal, o que mais ou menos nós conseguimos dar conta com a introdução da segunda lei? Conseguimos dar conta que o rendimento térmico reversível de A é inferior ao rendimento térmico reversível de quê? De B. O que mais ou menos? Qual o significado físico que você tira? Nós conseguimos dar conta que, embora elas tendo o mesmo rendimento térmico, o que acontece? É que acontece que vê lá, o que acontece é que a minha máquina, nesse caso a minha máquina B, tá? A minha máquina B terá maior desempenho em relação a quê? A nossa máquina em A, tá? E é claro, se a nossa eficiência térmica em B ela é maior, é claro que ela também vai exigir o quê? A maior disponibilização, nesse caso, do nosso trabalho em relação ao nosso rendimento, ou seja, em relação à nossa máquina em A. Tá entendendo, pessoal? Então, é aí onde vem o conceito de quê? Da eficiência da segunda lei. O que vai ser a eficiência da segunda lei? A eficiência da segunda lei, vê lá, pessoal, ela vai ser, tá? Vai ser, nesse caso, o rendimento térmico real, tá? Sobre, nesse caso, o meu rendimento, ou seja, o mais alto possível rendimento térmico reversível, tá? O mais. Então, implica que vai ser o rendimento térmico mais alto possível reversível. Tá, pessoal? Então, é aqui onde vem o conceito, nesse caso, da segunda lei da termodinâmica. Não sei se você conseguiu pegar em casa, tá? Agora, pessoal, isso é só para nós entendermos qual é a essência da eficiência da segunda lei. Agora vamos fazer a nossa análise para aqui, tá, pessoal? Então, eu vou apagar isso tudo, tá? Eu vou apagar, vamos lá agora analisar, tá? O que acontece, pessoal? O que acontece? É que como já conhecemos o funcionamento, né, do nosso ciclo, estamos sempre a analisar, né? Imagina que alguém te mande calcular, nesse caso, a exérgia, ou seja, as séries da destruição que podem acontecer nesses dispositivos, tá? Que aqui se apresenta o nosso ciclo de Rankine ideal, né? Que é o ciclo ideal para nossas usinas de vapor. O que você mais ou menos vai analisar? Ah, ok, se eu quero saber a exérgia da destruição, primeiro eu tenho que saber o que é exérgia. Exérgia é o potencial de trabalho de um sistema em um ambiente especificado. Tá? O que ela representa? Ela representa a máxima quantidade de trabalho útil que pode ser obtida quando o sistema tende a entrar em equilíbrio com o nosso meio ambiente.
Ok, mas agora, o que é Gerja? O que é Gerja da destruição? A Gerja da destruição, ela é equivalente às irreversibilidades associadas ao nosso sistema. Ah, ok, percebi. Então, pessoal, agora vamos analisar o nosso sistema. Como é que nosso conhecimento, tá? Que os dispositivos, tá? Apresentados aqui no nosso ciclo de hacking ideal, elas trabalham em regime com escoamento permanente. Não podemos nos esquecer disso, tá? Então, vamos lá analisar do ponto 1 ao ponto 2, se você quiser saber qual é a Gerja da destruição. Qual o processo que funciona aqui na nossa bomba? Nós sabemos que é isentrópico. Ok. Isentrópico quer dizer que entropia constante, sem transferência de calor, tá? Sem irreversibilidade, é um processo que ocorre simplesmente a processos reversíveis, tá? Ok, percebi. Agora, percebeste o quê? Não, percebi que eu sei se a Gerja da destruição é equivalente à irreversibilidade. Se aqui não é reversibilidade na bomba, então implica dizer que a Gerja da destruição, que vai do ponto 1 ao ponto 2, é quanto é? A Gerja da destruição, tá? Que vai do ponto 1 ao ponto 2 vai ser igual a zero. Por quê? Porque não há presença de irreversibilidades. Ok, percebi. Então, pessoal, ainda não vai. Vem aqui. Por definição, a Gerja da destruição ela é igual ao T0 vezes, desculpa pessoal, a variação da entalpia. Esse T0 o que é? Esse T0 é a temperatura do ambiente. Ou seja, é a temperatura das vizinhanças, tá? Que aqui temos. Isso vamos dizer que é a variação da entropia. Ok, mas eu quero comprovar se é zero ou não. Claro, pessoal, vamos lá. O que acontece? A entropia no ponto 1 e no ponto 2 é a mesma, é constante. Se a entropia é constante, é claro que a Gerja da destruição também vai ser zero. Tá? Agora, o que acontece? Do ponto 2 ao ponto 3. Nós sabemos que o ciclo de hacking ideal é o ciclo que opera sobre as usinas de vapor. Bonito. Estas usinas de vapores, elas são máquinas de combustão externa. Ok. Máquina de combustão externa. Quais são as fontes? As suas fontes provêm, ou seja, quais são as suas fontes, ok? De calor para o nosso fluido de trabalho. Provém de uma fonte externa. Implica dizer que aqui há fornecimento de calor ao nosso fluido de trabalho. O que vai acontecer? É que o nosso fluido de trabalho aí, ela possui uma determinada temperatura. E essa nossa fonte, que pode ser uma fornalha, ou então um poço geotérmico, ou então mesmo o sol, ela também possui uma temperatura. O que vai acontecer aqui, pessoal? É que aí vai haver uma diferença de temperatura finita. Ok. Então, aquela diferença de temperatura finita, ok, o que vai haver? Vai haver aí as nossas irreversibilidades. Porque do nosso conhecimento, quando nós falamos acerca de como nós podemos aumentar a eficiência do ciclo de hacking, nós vimos que as perdas de calor com as vizinhanças e tanto como as quedas de pressões, tá, que se associam ao longo da nossa tubulação, são fatores comuns da presença de irreversibilidades. Então, implica dizer que aqui há irreversibilidades. E sem irreversibilidades, como é que eu calculo então a minha Gerja da destruição? Simples, pessoal. A minha Gerja da destruição, que vai sair do ponto 2 ao meu ponto 3, vai ser que, por definição, que vai ser o meu T0, vai lá, o T0, a multiplicar a variação da entropia nesses pontos, ou seja, S3 menos o meu S2. Mas o quê? Mas, pessoal, o calor também está entrando, não está no ponto 2, ponto 3, tens que adicionar o calor que entra, tá? O calor que entra, o que eu vou dividir isso? Eu vou dividir pela temperatura que ela está entrando com ela, que sai de uma fonte. Então, eu vou dizer aqui, temperatura que sai de uma fonte, vai lá, fonte quente. Tá, pessoal? Agora sim, tá bonito. Vê lá, então, o meu X da destruição que sai do ponto, pessoal, o meu X da destruição, vê lá, o X da destruição, tá? Que vai sair do ponto 2 ao meu ponto 3, vai ser igual a T0 vezes a diferença da entropia nesses pontos, tá? Mas, o
que é o meu calor que entra? Sabemos que o meu calor que entra é a diferença daqui, das entalpia no ponto 3 e no ponto 2. Entalpia no ponto 3 menos entalpia no ponto 2, a dividir pela nossa temperatura, que é da fonte quente. Isto mesmo. Peguei esse GC. Pegaste, tem que pegar, não tem como. Se quiseres também mais desenvolver ela, pode escrever que o CP, escrevemos que é a entalpia, tá? É o CP vezes a temperatura. Então, se eu quiser substituir aqui, eu vou desenvolver ainda ela mais, pessoal. Vou desenvolver do ponto 2 ao ponto 3, fica o quê? Que é o T0 multiplica aqui com o S3, tá? O S3 menos o S2, mais, então modificaria aqui o CP, multiplicar pela diferença das temperaturas, nesses pontos, não é isso? Pela nossa temperatura, que provém da nossa fonte quente. Pessoal, isso é a análise que nós estamos a fazer, tá? Bonito. Então, vamos agora aqui analisar do ponto 3 ao ponto 4. Já sabemos que do ponto 3 ao ponto 4 ocorre que uma expansão isotrópica do nosso vapor, em que se a expansão isotrópica, a entropia é constante. Se a entropia é constante, não há presença de quê? De irreversibilidade. Se não há presença de irreversibilidade, também não há transferência de calor. Então implica dizer que a egérgia que vai acontecer do ponto 3 ao meu ponto 4 também será igual a zero. Ok? Bonito. Agora, pessoal, vamos aqui analisar do ponto 4 ao nosso ponto 1. Então, eu vou apagar por aqui. Tá, pessoal? Eu vou apagar. Pois que serve qual é isso aí no vídeo, tá? Do meu ponto 4, olha, a esfera de destruição. Vê lá, pessoal. A esfera de destruição que vai acontecer do ponto 4 ao meu ponto 1. O que vai acontecer? Vai ser o quê? O meu T0, tá? Pela a diferença das entropias, tá? No ponto, nesse caso vai ser o meu ponto 4, tá? O S4 menos o meu S1. Mais o quê? Aqui também, quando a pressão, quando o nosso fluido é expandido de forma isentrópica, está no ponto 4, a pressão e a temperatura diminuem. O que acontece? Esse nosso vapor ela é convertida em uma mistura. Essa mistura contém um título muito elevado. Ok. Então implica dizer que o nosso fluido que está dentro do condensador, ela já possui quê? Já possui uma determinada temperatura. E quando vai haver a rejeição de calor, o que vai haver? Pela vizinhança. Então implica dizer que aquela diferença de temperatura, então aí contém que a presença de irreversibilidade. Porque até nós sabemos que as perdas de calor, né, são fatores comuns, ou seja, as perdas de calor com as vizinhanças são fatores comuns da presença de irreversibilidade, tá? Então, vou acionar aqui o meu calor que sai, mas só que, como nós adicionamos o calor que entra ao sistema, então o calor que sai vai ser negativo, né? Então aqui vai ficar calor que sai, tá? Sobre, nesse caso, a minha temperatura que ela vai ser aqui, que eu vou chamar de a temperatura da fonte que sai, tá? Da fonte que sai, nesse caso, pelo nosso condensador, tá? E aqui eu fecho, tá, pessoal? Só que ela é dada em kJ por quilograma. Muito bem. Agora, pessoal, o que vai acontecer? Nós podemos aqui, agora analisar que a eficiência da segunda lei vai ser o quê? Vai ser, na verdade, o quê? A egérgia recuperada sobre, nesse caso, a nossa egérgia fornecida. O que é egérgia fornecida? Muito bem, pessoal, vê o zoom. A egérgia fornecida o que a egérgia fornecida vai depender? Vai depender da egérgia, ou seja, vai depender da egérgia que acontece em função da transferência do calor. Ok, seja que acontece a função do calor, ela está aqui no nosso condensador, não é isso? Então vai ser que a egérgia que acontece em função do calor, mais o quê? Mais a egérgia que nós vamos verificar na nossa bomba. O que vai equivaler à egérgia da nossa bomba? Vai equivaler ao trabalho da bomba que entra. Pessoal, já te explico. Tá? Egérgia da bomba que entra. Não entra estresse, pessoal. O que acontece? Imagina, tá? Se quiserem saber qual é a egérgia que estaríamos a aplicar, nesse caso, a energia cinética, tanto como a energia potencial. Porque aqui no nosso caso, como o escoamento acontece em regime permanente, nós verificamos que
a energia potencial, tanto como a energia cinética, é praticamente desprezível. Então, qual seria a higiene também aplicada, nesse caso, a nossas energias? É do nosso conhecimento que, tanto como a energia cinética e a energia potencial, elas são da forma da energia mecânica. Por isso que as suas energias podem ser convertidas em trabalho. Então, é claro que a higiene aplicada a essas energias seria que igual à sua própria energia. Porque a higiene é que é o potencial de trabalho. Tá? Então, pegou a ideia, né, pessoal? Então, o mesmo que nós fizemos aqui. Então, a gente aplicada a nossa bomba, tá? Vai ser agora o trabalho dessa bomba que ela consome, porque a bomba consome. A turbina produz o trabalho, tá? Bonito, é isso aí mesmo. Então, escrevemos por aqui, tá? Então, nós já sabemos que a energia que entra, já sabemos como é que nós calculamos isso, né? Então, pessoal, vamos lá fazer isso. A energia fornecida, qual é a energia que vai acontecer em função do calor? É claro, pessoal, já vimos isso, que é 1 menos o T0 sobre o T vezes o nosso calor que vai entrar, tá? Mas o que? O trabalho da bomba eu calculo pela diferença das entalpias, tá? Nesses pontos aí, que é o ponto 2 menos o ponto 1. Também como poderia calcular o trabalho, como nós vimos, pelas variações das pressões e multiplicando pelo volume específico que entra nas condições do ponto 1, tá? Bonito. Agora, pessoal, o que vamos analisar aqui? Ok, o que é T0? Esse T0 é a temperatura do ambiente, ou seja, a temperatura das vizinhanças, tá? E essa temperatura aqui, ok, essa temperatura é a temperatura da fonte quente, tá? Na qual o nosso calor é fornecido ao nosso fluido de trabalho, tá, pessoal? Então, nós fizemos isso, tá? Então, ok, posso calcular por intermédio dessa fórmula, tá? O que é energia recuperada? Ou seja, energia recuperada. A energia recuperada também ela pode ser igual, olha só, olha o zoom. A energia recuperada ela pode ser igual ao trabalho da turbina que sai, tá? Bonito. Agora, pessoal, já sabemos como é que nós podemos calcular o calor que sai, né? O calor que sai, isso já é fácil para você. O calor que sai é a diferença entre a entalpia no ponto 4 menos a entalpia no ponto 1. Tá? E o trabalho que sai, nesse caso da nossa turbina, você já sabe como é que se calcula isso, né? É a diferença da entalpia no ponto 4 menos a entalpia no ponto 3, pessoal, no ponto 3 menos a entalpia no ponto 4. Desta forma. Então, pessoal, terminamos mais uma análise sobre a eficiência da segunda lei, tá? Então, pessoal, estamos juntos, tá? SGC.